Olá, a paz do nosso Senhor Jesus a todos. É muito bom estar aqui diariamente, trazendo para vocês uma mensagem de reflexão. Transmitir um recado de Deus para a sua vida. Porque nada mais é do que um lembrete ou um recado que Deus ele tem falado diariamente ao seu coração. E eu já quero trazer uma reflexão que fala sobre a importância que existe em assumir ou somente assumir uma responsabilidade se você estiver preparado. Porque muitas vezes você diz que vai começar a fazer isso, fazer aquilo, assume várias responsabilidades e ainda não está preparado e aquilo acaba não dando certo. Tem uma fábula que conta a história de um camundongo. Ele era um animal que tinha medo de tudo. E aí o mágico decidiu ajudá-lo. Falou, olha, já que você tem tanto medo do gato, porque ele tinha pavor do gato, que o gato ia matá-lo, que o gato ia caçá-lo, que o gato ia fazer acontecer. Então o mágico disse, eu já sei, eu vou te transformar em um cachorro. E acabou esse problema de você ficar o dia inteiro com medo de um lado para o outro. E transformou aquele camundongo num cachorro. E aí ele teve que lidar com outro problema, porque daí ele tinha medo da pantera. E ele tinha muito medo da pantera de caçá-lo, de destruí-lo, de fazer isso, de fazer o outro. E o camundongo decidiu transformá-lo num leão. E ele se transformou num leão muito medroso, porque ele disse, agora eu sou o alvo dos caçadores, já era para mim, porque eu sou o principal alvo deles, e como que eu vou sair para caçar, para me alimentar, se um caçador me vê, vai me matar e etc e tal. E o mágico decidiu transformá-lo novamente no camundongo, porque o problema não era em que espécie de animal que ele seria, mas no medo que ele carregava consigo. Porque seja como camundongo, como gato, como cachorro, como leão, como pantera, seja lá qual fosse o animal, a espécie de bicho que ele seria, o medo estaria dentro dele. Ele não estava preparado para ser diferente. E quantas pessoas, elas querem assumir uma responsabilidade sem estarem preparados. E a Bíblia fala sobre um homem muito corajoso, que assumiu um desafio em sua vida, um baita desafio que ninguém estava tendo coragem, mas ele não somente assumiu, venceu e surpreendeu a todos. A Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, fala sobre Davi. Davi, ele tinha ouvido, como todos ali, falar daquele gigante, seus irmãos estavam lá, e ele foi levar a comida para os seus irmãos e ouviu os rumores sobre o gigante. E a Bíblia fala assim, a partir do versículo 33, 17 e 33. Porém, Davi tinha ouvido falar sobre o gigante, tinha se prontificado, disse que ia lá destruir aquele gigante. E esse rumor chegou até Saul e Davi estava lá com Saul. E aí, essa é a parte da história. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda um moço, e ele guerreiro, desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-lhe pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Davi, ele decidiu assumir aquela responsabilidade porque ele estava preparado. Ele já tinha vencido o leão e o urso. E ele sabia que da mesma forma que Deus livrou ele das garras daquele leão e das garras daquele urso, livraria ele daquele gigante que estava desafiando não a Davi, mas ao Deus que Davi servia. Então Davi, ele foi muito convicto de que ele sim derrotaria aquele gigante, apesar de todos terem medo. Ele estava preparado.
A pergunta que eu faço para você é: você está preparado para o que Deus tem para te entregar? Você vai ter que enfrentar um desafio. E o desafio, como o de Davi, com certeza será grande. Aquele desafio de Davi era um gigante, mas antes foi um leão e um urso. E tudo o que você vem enfrentando na sua vida vem te preparando para o que Deus vai te entregar. Só não queira enfrentar um gigante sem antes estar preparado. Davi passou por uma escola ali no anonimato, para que diante de todos ele pudesse mostrar a fé que tinha dentro de si. E talvez Deus tenha te preparado aí no anonimato. Ninguém sabe as suas guerras e as suas batalhas. Mas se você foi preparado no esconderijo, como Davi, no campo, sem que ninguém soubesse, Deus estava te preparando para que diante de todos ele possa te exaltar. Então, se você está preparado, não tenha medo de enfrentar, seja lá qual for o gigante que está diante de você. Agora, se você não está preparado, não vá com medo, porque o medo ele vai te paralisar e ele pode fazer você perder a sua vida, a sua salvação e tudo que Deus ele tem para te entregar. Agora, se você foi preparado por Deus no anonimato, não tenha medo de ir diante de todos, porque o mesmo Deus que te fez vencer todos esses problemas que você enfrentou, ele te dará vitória também com esse gigante. Agora nós vamos orar, mas antes de orar eu quero saber qual é o gigante que tem te afrontado. Escreva aqui nos comentários. Qual é o gigante que está afrontando você nesse dia, nesse tempo ou talvez nesses anos que você está aí tendo que lidar com um problema no casamento, talvez seja na família, talvez seja um problema econômico. Qual é o gigante que está afrontando você? Qual é o gigante que está afrontando a sua fé? Porque era isso que o gigante estava fazendo, afrontando a fé de Davi, porque Davi cria num Deus que era grande, poderoso, Deus que nós cremos. E o mesmo Deus que foi com Davi, ele é comigo, é conosco e ele é por nós. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vamos orar contra esse gigante? Mas saiba que quem vai ter que vencer ou enfrentar o gigante sou eu e é você. Mas nós não vamos sozinhos nessa batalha. O Senhor dos Exércitos, ele é por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. E eu sei que o Senhor tem nos preparado para enfrentarmos talvez o maior desafio de nossas vidas. Porque tudo que nós enfrentamos nada mais foi do que uma escola. Uma preparação para aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Mas, Jesus, muitas pessoas agora que oram comigo estão com medo diante desse novo desafio. Estão com medo desse novo obstáculo que está diante delas. Mas eu te peço que o teu Espírito venha encorajá-las, que o teu Espírito venha motivá-las, que o teu Espírito venha fazê-las acreditar que da mesma forma que o Senhor deu vitória a ela, com tantos outros problemas, o Senhor não será ou não a abandonará nessa jornada. O Senhor não vai deixar ela sozinha com esse gigante, pelo contrário, é o Senhor quem vai dar vitória diante de todos com essa situação que ela está vivendo. Então vem, Espírito Santo, com o teu poder, encorajar, inundar esse coração com fé. Meu Deus, com a fé, a mesma fé que fez Davi enfrentar aquele gigante. E que diante de todos, ela venha mostrar o Deus que ela tem depositado a sua fé e a sua confiança. Senhor, que esse gigante venha cair por terra. Que esse gigante, ele seja vencido. E assim como Davi cortou a cabeça daquele gigante, que essa pessoa venha vencer este problema e mostrar a todos que o Deus ao qual ela tem confessado acreditar, esse é o Deus que nunca vai desampará-la. Eu determino, eu declaro que em nome de Jesus, o gigante que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, ele venha cair por terra e que o teu nome seja glorificado na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Lembre-se, Davi, ele derrubou o gigante com aquelas pedrinhas, ele usou a pedra para derrubar o gigante.
mas ele venceu o gigante com a espada. Então Deus está te dando alguma arma para você derrubar esse gigante. Mas é a palavra, a espada representa a palavra que vai fazer você cortar a cabeça desse seu inimigo e vencê-lo. E lembre-se, essa palavra ela tem poder. Então não tenha medo de ir contra esse gigante com as armas que você tem. As nossas armas sempre serão improváveis. Deus mandou o povo derrubar aquelas muralhas com gritos. Desde quando gritos derrubam muralhas? Desde quando pedras derrubam gigantes? Desde quando um cajado abre o mar? Um cajado, um grito ou uma pedra na mão de uma pessoa comum, na mão de qualquer um, não faz nada. Agora, sendo usada com o Senhor dos Exércitos, faz um grande estrago no inferno. Então não fique olhando para as armas que você tem. Elas sempre serão improváveis. Olhe para quem está indo com você e para quem está mandando você usar essas armas. E use a palavra para cortar a cabeça desse gigante. E mostre a todos que o Deus que você confia é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus de Moisés, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós confiamos, aquele que nunca vai ser envergonhado, aquele que nunca envergonha aqueles que nele depositam a sua fé e a sua confiança, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês sobre algo que vai abençoar a tua vida. A oferta e o dízimo, ele, claro, sustenta a igreja, ele supre a necessidade da igreja, mas ele abençoa a vida daquele que exerce a sua fé. O dízimo, ele faz com que os demônios que destroem, que faz com que as portas sejam fechadas, cortador, migrador e destruidor, esses demônios, eles são repreendidos através da fidelidade. A Bíblia fala que Deus ele abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre aquele que é fiel, dizimista e ofertante. Então, se você quer abrir portas na sua economia, talvez tudo está fechado, nada está fluindo, eu te convido a abençoar a sua vida. Ao abençoar a igreja, você se abençoa. Então, eu te convido a fazer essa experiência, a te abençoar e abençoar também a igreja. Nós temos que pagar ainda esse mês o aluguel da nossa igreja. Ele tem um valor de R$14 mil. Talvez você tenha condições de pagar todo o aluguel. E nós temos um Deus que tem condição de fazer você pagar todas as suas contas, que é muito maior talvez do que o nosso aluguel, ou muito inferior. Eu não sei se é mais ou se é menos, eu sei que o mesmo Deus que tem condições de abrir os céus e derramar bênçãos sem medidas, ele pode fazer você se levantar dessa prostração econômica, se tão somente você acreditar. Eu não sei qual é a semente que você tem, mas eu sei que aquele que dá o crescimento, aquele que faz o fruto, ele produzir na árvore, ele ser gerado, é o Deus que vai te abençoar. Então, se você tem condições de nos ajudar a pagar a conta, que nós temos a maior conta, que é a de aluguel, não hesite em abençoar, porque Deus ele vai abençoar a sua vida. Aqui nós temos o Pix, a conta da igreja, para que você possa fazer essa oferta, ou o seu dízimo, ou contribuir com o nosso trabalho social, que é um trabalho tão lindo e especial, que nós amamos realizar, e que só é possível através da sua contribuição, tá bom? Agradeço a todos que têm contribuído com seus dízimos e ofertas e que têm sido abençoados através dessa fidelidade, dessa expressão de amor. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida, e eu sei que Ele vai fazê-lo. E não se esqueça, às 21 horas tem live de oração com o Bispo, onde Deus tem operado maravilhas e milagres. Coloque o seu relógio para despertar, ore conosco. E se essa live te abençoou, compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.